Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos de Química hoje e vamos ver se a gente conclui, né? Vamos ver, não. Hoje a gente vai concluir funções inorgânicas, tá? A voz falhando um pouquinho, né? Mas vamos lá. Tá? A voz tá falhando, mas tá boa. Dá para seguir a aula. Só um segundinho. Pronto, tô aqui diminuindo o volume aqui do retorno, que eu vou acompanhando, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, tirar, quem estiver ao vivo, tá? Assistindo a aula, pode ficar à vontade, tá? Tô de olho aqui. Pra gente seguir hoje, nós vamos fazer uma questãozinha para lembrar da semana passada, né? Do último encontro que a gente teve, da última aula. Já falamos sobre ácidos, sobre bases, tá? Sobre sais. Beleza? Neutralização especificamente, né? Na última aula, eu creio que a gente já... a gente seria aí em óxido já, né? Mas vamos dar uma lembrada rápida em sais. Na última aula a gente viu a parte de neutralização de ácidos e bases, tá? Passar rapidamente. Beleza? E aí a gente segue a vida, tá? Por exemplo, vimos na última aula algumas situações do dia a dia, né? Algumas aplicações. Nós ficamos, por exemplo, com a aplicação da neutralização para provar que funciona, por exemplo, o indicador ácido-base fenolftaleína, né? Beleza? Fiz uma demonstração para vocês. Aí, por exemplo, a fenolftaleína, ela, em contato com o meio básico, ela fica exclusivamente avermelhada, o róseo, né? E aí, então, a gente pega e resolve essa questãozinha aí que foi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Para ver como poderia ser uma aplicação disso. Ele está dizendo que ele tem frascos A, B e C, contendo soluções aquosas incolores de substâncias diferentes, foram adicionadas gotas de fenolftaleína, tendo sido observado que só o frasco A passou a apresentar coloração rósea. Tá? Então, ele pede lá, né? Identifique a alternativa que indica substâncias que podem estar presentes em B e C. Então, se somente o A sofreu a questão da coloração, sinal de que A é uma substância de caráter alcalino básico, é uma base, né? Propriamente dito. Então, não podemos marcar a resposta que tenha somente substâncias que sejam base. Tá? Tem que ser substâncias diferentes de base. Então, pode ser ácido, pode ser sal. Tá? Pode ser o óxido, mas o óxido nós vamos ver que existem os óxidos de caráter básico, beleza? Que agem como tal. Então aí no caso a letra A não pode ser porque tem uma base, né? Nós temos aí a hidroxila. Vamos começar aqui, né, indicando a presença disso, tá? Se tem hidroxila é uma base, tá fora, né? Ele quer somente as substâncias que não iriam fazer a coloração rosa, beleza? Então isso aqui é uma base, tá fora, não pode ter base. Aqui na B nós temos a resposta, tá? Na letra B, porque aí temos os ácidos, tá? Dois ácidos aí, o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico. O que identifica, segundo a teoria de Arrhenius, o ácido é a presença do cátion obrigatório H+, né? A presença do hidrogênio com o único cátion, tá? Novamente aqui nós temos uma base, por isso não é a letra C. Aqui tem uma base, não pode ser a letra D. Aqui tem uma base, não pode ser a letra E, só para confirmar as outras que não são, tá? Beleza? Essa outra questão aqui foi da FUVEST, indica a alternativa que apresenta dois produtos caseiros com propriedades alcalinas ou básicas. O que é que são propriedades alcalinas, né? A mesma coisa que básica. Beleza? Tranquilo? E aí, isso é uma questão que depende de um pouquinho de informação e aplicação no teu dia a dia, tá? Então, assim, quando a gente começa a estudar as funções inorgânicas, uma delas é as propriedades organolépticas. Então, produtos alimentícios que eu não tenha risco, né? De eu provar se ele tem um sabor caracteristicamente azedo ou, né, intensamente azedo, é porque provavelmente ele é rico em ácidos, tá? Ou ele é rico em substâncias que dão meio caráter ácido, tá bom? Adstringente, o amargo, ele é básico, tá? E os sais são salgados, exceto aqueles a gente não sente sabor de alguns sais que são insolúveis em água, beleza? E aí então nós temos, por exemplo, aqui no caso, detergente e vinagre. O detergente é básico, tá? Mas o vinagre é ácido, né? Tem sabor azedo, então ele quer somente as alcalinas ou básicas. A letra A não pode ser. Sal, o nome já diz tudo, é salgado, beleza?
coalhada é azedo, tá? No caso, é leite azedo, né? Tranquilo? Então, tem caráter ácido, tá bom? Leite de magnésia é uma base, tá? Para quem não sabe, mas o leite de magnésia, ele é feito com esta substância aqui, que tem a fórmula MgOH2, em meio aquoso, tá? Então, ele é dissolvido em água. Tranquilo? E aí, no caso, é vendido comercialmente com o nome leite de magnésia, tá? Temos aqui também o sabão, e aí os sabões, né, são feitos com base forte, né? Quando a gente pensa em sabão grosso, sabão em pó, tá? E aí, no caso, o sabão, então, também tem um caráter o quê? Alcalino ou básico, tá? Sabão é básico. Beleza? Sabão é feito, gente, de gordura, tá? Gordura é ácido, tá? Beleza? Mas é neutralizado com uma base forte. E, em geral, ele fica com caráter básico, tá? Beleza? Bicarbonato é um sal, beleza? Açúcar, tá? Enfim, é uma substância orgânica, não tem caráter alcalino, tá? Refrigerante tem caráter ácido, água de cal é alcalino. Beleza até aí? Mas o refrigerante tem caráter ácido. Bom, feito essas retomadas aqui, né? A gente vai para os sais, que são compostos iônicos, né? O que é um sal? Sal é um composto iônico proveniente justamente de uma reação de neutralização de um ácido por uma base, tá? A gente fala que vamos escolher aqui, vai interagir, vai reagir com, né? A hidroxila, ou seja, uma substância do tipo base, de arrênios, MOH, tá? Vai produzir, e aí vai acontecer aqui uma reação chamada de dupla troca, tranquilo? E aí vai produzir obrigatoriamente o quê? Água, que é HOH, né? Em outras palavras, 2 hidrogênios e um átomo de oxigênio, e vai produzir o sal, que é justamente o cátion da base com o ânion do ácido, tá? Ponto. Tá? Então, esta substância aqui, ela é categorizada como sal. Função inorgânica sal. Para ser um sal, em geral, a gente tem ele livre, né? Ele vai estar livre de hidrogênio, livre de hidroxila. Agora sim, vamos só corrigir. Vai estar livre disso para ser um sal neutro. Se tiver a presença do hidrogênio, pode ocorrer, notem, eu vou ter uma neutralização parcial. Então, onde é que isso pode ser visualizado? Bem aqui embaixo, olha, tá? Então, notem que na fórmula geral dos sais, você tem isso aqui, ó. Beleza? E na fórmula geral das bases, aí você tem aqui uma hidroxila, bem no meio da fórmula. E não é o único cátion, o hidrogênio, e assim como a hidroxila não é o único ânion. Então, não é, vamos dizer assim, determinante que isso aí é um ácido ou uma base. Continua sendo um sal, só que eles recebem o nome de sais ácidos, ou hidrogenossais, ou sais básicos ou hidroxissais, tá? Vou um exemplo bem clássico, vocês conhecem bem, que é, por exemplo, NaHCO3. Esse carinha aqui é o hidrogênio carbonato de sódio, mais conhecido como bicarbonato de sódio. Ele é um sal ácido, tá? Ah, mas por que ele é um sal ácido? Ele é um ácido? Não, ele é um sal, tá? Ele é só classificado como sal ácido devido a esse residual de hidrogênio na fórmula. Beleza? O que é um sal básico? Quando tem o residual da base, que é a hidroxila, tá? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Se não, talvez, vou seguir a vida aqui, tá?
Nomenclatura de sais, né? Nomenclatura de sais geralmente tem um pouquinho mais de complexidade do que as outras, mas não é difícil. Só que você precisa saber justamente a nomenclatura de ácidos e de bases. Por quê? Porque o ânion do sal, ele é proveniente do ácido, tá? Todo ânion, ele provém do ácido, enquanto que o cátion provém da base. Provém ficou legal, tá? Provém da base. E aí o que é que acontece? Eu faço a união dessas nomenclaturas, tá? Só que com um detalhe, note bem aí do lado, tá? Eu coloquei um comparativo de sufixos. Então, quando é o ácido, você tem uns sufixos que identificam esse ácido quando ele é um ácido inorgânico, que é o hídrico, o oso e o ico, tá? Quando é o sal, os sufixos são eto, ito, ato, beleza? Então, você vai ter aí, por exemplo, toda vez que o ácido que gera o sal, ele termina em hídrico, no sal o hídrico será substituído por eto, assim como se no ácido a nomenclatura é oso, no sal o ânion vai ter o sufixo ito, e quando na nomenclatura o sufixo é ico, no ácido, no sal ele vai ser ato, tá? Aí eu coloquei aí um exemplo de cada, por exemplo, cloreto de sódio, né? Então note, terminou em eto é sal, tá? Beleza? Terminou em ito é sal, olha, nitrito. Terminou em ato é sal, no caso aí sulfato, tá? Então é como se eu lesse a fórmula de trás para frente, né? Por exemplo, cloreto de sódio. Então eu estou lendo primeiro o cloro, que é o ânion, nome do ânion, com o respectivo sufixo. Diga-se de passagem que o eto é aplicado quando o ânion não tem o oxigênio, tá? Beleza? E o ito e o ato é aplicado quando o ânion tem a presença do oxigênio. E, claro, tem que saber quando é que é o ito, quando é que é o ato. E é o mesmo regramento da nomenclatura dos ácidos, tá? Beleza? A gente já viu isso aí em aulas anteriores. Eu vou fazer aqui apenas uma demonstração, né? Vou dar uma ampliada bem aqui e colocar e água, H2O. Qual é o nome deste sal? Bom, a gente já tem o nome dele aí em cima. A única coisa que mudou, né? Na verdade, o nome do sal foi isso aqui, ó. Não sei se você vai notar aí, mas eu vou deixar marcado para ti, ó. Beleza? Só que em vez de clorídrico de sódio, como agora é um sal, o ânion vai mudar o sufixo hídrico para o eto, tá? Então vai ficar cloreto, tá? De sódio. Beleza até aí? Então notem, tá? Fiquem atentos a esse detalhezinho. Onde é hídrico, muda para eto, tá? Bacana? Por exemplo, o outro, vamos lá. Quem gerou o KNO2? Temos aqui o HNO2, que reagiu com KOH, tá? Aí gerou justamente o KNO2 mais água. H2O. Ah, como é o nome desse ácido? Esse cara aqui é o ácido HNO2, é o ácido nitroso, tá? Então, o outro é o hidróxido, o KOH é o hidróxido, tá bom? De potássio, tá? Que é o nome do elemento K. Nomenclatura, onde é oso, muda para ito. E aí vai ficar o quê? Nitrito, tá? De potássio. Tá? Bacana? Próximo aqui, né? Temos, por exemplo, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, que reagiu com o hidróxido de cálcio, CaOH2. Em neutralização total, vai gerar justamente o CaSO4 mais 2 moléculas de água, tá? Aí, no caso, esse cara aqui é o ácido sulfúrico, tá? E esse daqui é o hidróxido de cálcio. Logo, o sal formado, aí vai só... Isso aqui eu coloquei só para chamar a atenção um detalhe. Quem muda é esse sufixo aqui, tá? Dico para ato. Mas não fica sulfurato, perceberam lá? Fica sulfato, tá? Então, existe um detalhezinho em algumas nomenclaturas em que nem tudo vai, tá? Aí uns ajustes de nomenclatura aí, tem que tomar cuidado aí no caso do enxofre, tá? Que é o sulfuro. Então, fica aqui sulfato de cálcio. É o nome aí desse sal, tá? Esse UR
Foi a parte que desapareceu. Isso aqui, ó. Foi embora. Tá? No nome esqueci de colocar um L aqui, tá, gente? Eu vou apagar aqui, ó. Isso fui eu mesmo, tá? Aí engoli letra. Tá bom? Sulfato. Corrigindo aqui, tá? Tranquilo, né? Agora sim. Tá bom? O que desaparece aí é só o UR, tá? Beleza, né? Bom, nomenclatura de sais. Tá? Tá. Deixa eu ver aqui. Imagem congelou. Estamos colocando aqui no chat. Vamos já resolver, tá, gente? Aqui, voltou. Voltou. Só confirme aí, gente, se tá saindo o áudio, tá? Aí no chat, por favor. Voltou. Bacana. Valeu, Bill. Tá? Não fiquem tristes, tá, Kessia? Elane, né? Voltamos. Beleza. Vamos lá. Bom, gente, ficaram sem um tempinho, né? Pelo que eu notei aí, já vai aparecer toda a explicação que eu já tinha dado. Vou fazer rapidamente, tá? Tudo bem? Beleza, Laine, obrigado pelo retorno. Vou fazer aqui um comentário rápido do que eu estava explicando aqui para vocês, tá? E aí o áudio foi, eu não sei que ponto. Para mim ficou lá onde eu estava explicando lá na nomenclatura de ácidos, base, quem é o ânion, quem é o cátion, tá? Então... Tá? O que eu estava explicando para vocês é que a nomenclatura de ácidos e bases, ela vai gerar a nomenclatura de sais, tá? Lembrando que o ânion do sal ele é proveniente do ácido e o cátion do sal é proveniente da base. Daí todo o sal ele é proveniente então da reação de neutralização, e aí o que é que nós temos? A gente vai lá e apenas troca o sufixo do ânion com relação do ácido para o sal, que é esse quadro bem aqui, tá? Onde no ácido é hídrico, a gente muda para no sal. No caso, eto, onde o ácido é oso, a gente muda no sal para ito. Quando o ácido termina em ico, a gente muda o sal para ato, tá? Beleza? Esse daí é o que a gente faz para fazer a modificação de nomenclatura. E eu estava demonstrando os nomes com esses sais que eu coloquei como exemplo, tá? Então, retornando aí um pouquinho a imagem, tá bom? Vamos só aguardar aqui. Aí tá lá. Ácido clorídrico, que é o HCl, reagiu com hidróxido de sódio. E isso gera o cloreto de sódio. Então, onde era hídrico, muda para eto. Lá no outro está o ácido nitroso, que é o HNO2, reagiu com o hidróxido de potássio. Aí, no caso, vai dar origem ao nitrito, né? Porque aí o ácido nitroso vai gerar nitrito. Tá? Beleza? E aí, no caso, temos, né? Aqui, né? O oso vai gerar ito. Vou até anotar aqui. Pronto. E no caso, temos o CaSO4, que é o sulfato de cálcio, porque ele veio do ácido sulfúrico com hidróxido de cálcio. Tá? Aí ficou sulfúrico, muda para sulfato. Aí eu estava colocando a diferença de que é o seguinte, não fica sulfurato, né? Fica sulfato. Esse UR, tá? Especificamente... Aqui ele desaparece quando ele é tratado como um ânion qualquer, sem ser com a nomenclatura de ácidos, tá? Beleza? Põe nos sais e em qualquer outra condição que ele é usado é sulfato, tá? Não tem o UR. Tudo bem? Tá? Retomado, né? Vamos seguir aqui, tá? Essa foi a explicação que estava aí quando travou um pouquinho a imagem, tá? Bom, os sais ácidos ou hidrogenossais são sais que têm o residual do hidrogênio na fórmula, tá? Só para saber, né? Ah, que residual é esse, né? Então, tem
esse H aqui, ó, tá? Na fórmula, bem no centro da fórmula. Aí a denúncia de que ele está aí, dizendo que ele tem um residual de ácidos, tá? É esse trecho da nomenclatura, tá? Beleza? Que é a parte que a gente fala assim, hidrogênio. Tá bom? Tranquilo? Se tiver mais de um hidrogênio na fórmula, eu tenho que denunciar a quantidade. Então vai ficar dihidrogênio, tá? Posso separar por hífen, posso não separar por hífen se eu unir sem a letra H, tá bom? Dihidrogênio, tá? E aí a nomenclatura segue normalmente. Então o nome desse CO3 é carbonato, aí fica hidrogênio, carbonato de sódio, tá? O nome do PO4 é fosfato, aí fica hidrogênio, ou melhor, aí no caso, dihidrogênio fosfato de sódio. Beleza? Tá aí? Tá. É só o que acrescenta essa condição de identificar pela nomenclatura que ele é um sal ácido, tá? Os sais básicos são aqueles que têm um residual básico, que no caso é identificado pela hidroxila, segundo as bases de arrênios, tá? E aí, no caso, eu tenho que dizer se tem essa hidroxila na nomenclatura. Aí fica hidroxi, tá? E não hidroxila como lá nas bases, tá? A gente usa o termo hidroxi, tranquilo? Ó, hidroxi. Mesma condição dos sais ácidos. Se eu tenho mais de uma hidroxila, eu vou dizer quantas tem. Di, tri, tetra e assim por diante, tá? Então, por exemplo, aí tem o dihidroxicloreto de alumínio. Aí tem o tem o hidroxinitrato de cálcio, tá? Então, assim, a nomenclatura apenas vai aparecer esse termo hidroxi como nomenclatura oficial. Lembrando que, voltando aqui rapidamente nos sais ácidos, toda substância química tem seu nome usual, tá? Então, por exemplo, esse hidrogênio carbonato de sódio é o nosso querido bicarbonato de sódio, tá? Né? Comercialmente ele é conhecido assim, né? A gente diz de nome usual, tá? Bom, seguindo a vida, tá? Já vimos aí as classificações dos sais, quanto à fórmula química e a sua obtenção, né? Que aí, no caso, é neutralização total, neutralização parcial, tá? Total é sal neutro, beleza? Parcial vai gerar sal ácido ou sal básico. Temos algumas propriedades dos sais, propriedades essas importantes, seja ela para o concurso, seja ela para o Enem, tá? Inclusive, para o Enem, já foram explorados algumas vezes esse tipo de categorização, essas propriedades, né? As características dos sais. Quais são elas, né? Nós temos aí o sal hidratado, beleza? Sal hidratado é quando ele possui água na cristalização, tá? No caso, água de cristalização ou água de hidratação. E aí a fórmula química do sal, ele vem com associação com água, tá? O que é associação? É quando aparece essa simbologia aqui na matemática, é o pontinho que pra gente na matemática simboliza que aquilo ali tem uma multiplicação. Aqui na química a gente diz que está a associação, ou seja, você está com substâncias unidas, associadas, tá? Elas estão juntas. Por exemplo, esse é o sulfato de cálcio, que é o CaCO4. Dihidratado. Se tivesse pentaidratado, quer dizer que estaria assim, 5 moléculas de água, tá? 5H2O e assim por diante, tá? Então, é indicada a quantidade de moléculas de água conforme cada mol do sal que está hidratado. Composto higroscópico é aquele sal capaz de absorver espontaneamente a água da atmosfera. Temos aí como exemplos aí o cloreto de magnésio, o sulfato de magnésio, tá? São substâncias, por exemplo, utilizadas naqueles antimofos, né? Não sei se você utiliza, mas, por exemplo, eu na minha residência coloco, né, antimofo. A gente está aqui na região norte, extremamente úmida, tá? Aí tem lá nos cantos da casa, coloca assim antimofo. Qual é essa substância que tem lá no antimofo? Que, na verdade, o que é que ele faz? Ele retira a umidade do ar, tá? Ele retém um pouco de umidade do ar. Aí o ar estando, né, o ambiente, né, o ar estando mais seco, com menos umidade, dificulta a proliferação de fungos, né? No caso, o mofo. Beleza até aí? Tranquilo? E aí, esses sais, então, são chamados de sais higroscópicos, ou seja, absorvem umidade do ar, tá? Com facilidade, da atmosfera. E a solubilidade é extremamente importante. Agora, a solubilidade, ela não é um negócio assim que é rápido para você memorizar, tá? Então, aconselho a você sempre dar uma estudada,
Se você não tem um livro de química, não tem problema. A gente tem hoje em dia o artifício da internet. Você coloca lá para qualquer canal de pesquisa e você coloca lá tabela de solubilidade em água para os sais. E aí ele vai te dar, conforme é o cátion ou o ânion, ele vai te dar a solubilidade em água. Por exemplo, coloquei uma tabelinha aí simplificada, dizendo assim, solúveis como regra, tá? Insolúveis como exceção. O que é que significa isso? Assim, nitratos e acetatos são todos, ou seja, toda vez que aparecem esses ânions, nitrato e acetato, eles são solúveis, não há exceção. Ou seja, todo e qualquer cátion com nitrato e acetato é solúvel, tá? Beleza? Qualquer sal que tenha essa determinação nitrato, né? Nitrato de sódio, nitrato de potássio, nitrato de cálcio, nitrato... Qualquer nitrato é solúvel. Acetato a mesma coisa. Aí já, cloretos, brometos e iodetos são solúveis. Exceto, ou seja, se eu tiver cloretos, brometos e iodetos de prata, chumbo 2 ou mercúrio 2, aí eles não são mais solúveis, tá? Eles são insolúveis. Não se dissolvem facilmente em água, são praticamente insolúveis. Sulfatos são solúveis, exceto sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio, sulfato de bário, sulfato de chumbo. E o de chumbo 2, tá? Especificamente. Aí eles são insolúveis. Nesse caso, gente, até caiu questão que envolvia, né, esse tipo de conhecimento, mas caiu assim, no Enem, tá? Então, algum tempo atrás, teve uma situação na indústria farmacêutica, a produção de um medicamento que serve, na verdade, para fazer o contraste de exames por imagem, né? E aí ele é feito com sulfato de bário, tá? Que tem uma característica. Então, por exemplo, os sulfatos, né, são solúveis, menos o sulfato de bário, que é insolúvel. Beleza? Mas, por uma contaminação lá do laboratório, ou sei lá, um erro de execução, não tinha sulfato de bário no medicamento, tinha outra substância com bário, tá? Tipo carbonato de bário. E isso causou problema nas pessoas e acabou levando alguns pacientes a óbitos, tá? E aí, mas isso já faz um tempinho, né? E isso foi um problemão, né, para a referida indústria lá, farmacêutica, que trabalhava com essa medicação na época, tá? São insolúveis como regra e solúveis por exceção, ou seja, sulfetos, carbonatos e fosfatos são insolúveis, é regra, ou seja, qualquer sal formado com eles são insolúveis, ou seja, não se dissolve facilmente em água. No entanto, né, a exceção, ou seja, se o sulfeto for com elemento do grupo 1, 2 ou o amônio, né, que é o NH4+, eles são solúveis, tá? Ah, como é que é isso? Como é que funciona? Funciona assim, tá, gente? Por exemplo, quem é o elemento do grupo 1? Os elementos do grupo 1 da tabela periódica são os metais alcalinos, sódio, potássio, césio, rubídio, frâncio, tá? Quem são os elementos do grupo 2 da tabela periódica? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, tá? Bário, rádio. Então, esses elementos aí, quando formam sulfatos, ou melhor, desculpe, sulfetos, tá? Aí eles são solúveis, tá? Então, sulfeto de sódio é solúvel, sulfeto de potássio é solúvel, sulfeto de cálcio é solúvel, tá? Sulfeto de ferro, insolúvel, tá? E não tá na lista, beleza? Tá aí? Carbonatos são insolúveis por regra. No entanto, se os carbonatos forem com elementos do grupo 1, lítio, sódio, potássio, césio, rubídio, frâncio, eles são, né, solúveis, beleza? Tá aí? E o carbonato de amônio, tá? Que é o NH4+. Mesma coisa o fosfato, tá? Segue a mesma linha dos carbonatos. Então, ele é insolúvel, porém, com os elementos do grupo 1, mais o fosfato de amônio, tá? Fosfato de potássio, fosfato de sódio, fosfato de lítio, eles são solúveis. Aí, esse daí que é o nó, né, da questão. Você tem que saber a regra e é interessante que você saiba também a exceção. Daí não tenho outra coisa para te informar do que te indicar que você de vez em quando dê uma lida, especialmente quando estiver estudando, fazendo exercícios, tá? Para que você possa ir memorizando, tá bom? E chegamos aos óxidos, tá? Que é uma função inorgânica, e essa função inorgânica, óxido, ela é extremamente importante, tá? Porque os óxidos estão envolvidos na maioria dos problemas ambientais, tá? Ou seja, ou do agravamento dos problemas ambientais. Porque quando a gente fala de problemas ambientais é muito forte, tá? Porque, na verdade, não são problemas ambientais, são fenômenos naturais e que eles são agravados pela ação humana.
tá? Devido à produção excessiva de alguns óxidos, né, específicos, tá? Quais são esses impactos ambientais, então, que nós, seres humanos, mais provocamos? Os que são mais na moda, né, ou seja, aqueles que são mais cobrados, são efeito estufa, chuva ácida, né, buraco na camada de ozônio. Esse terceiro, ele já anda até menos cobrado do que os outros dois primeiros, ou seja, chuva ácida, efeito estufa, esses aí são mais abrangentes, mais cobrados, né, mais abundantes em questão, tá? E aí, vamos lá. Por que os óxidos são envolvidos? Porque os óxidos fazem parte, por exemplo, existem óxidos que são classificados como ácidos, e então eles fazem parte da formação de chuva ácida, tá? Vou dar uma explicadinha já desse motivo, tá? O efeito estufa, por exemplo, é provocado por gás carbônico, por exemplo. Presença de gás carbônico, né, na atmosfera agrava o efeito estufa, tá? Então vamos lá. Todo composto químico formado pelo oxigênio e um outro elemento químico, exceto o flúor, é um óxido. Vou acrescentar o seguinte, composto químico binário, tá? Então, esse composto químico, para ser um óxido, ele é binário. O que é que seria um composto químico binário? Tá? Quer dizer que ele só pode ter dois elementos. Preste atenção, hein? Dois elementos não quer dizer dois átomos, tá? Beleza? Elemento é o tipo, né, que a gente usa, tá? É a representação de um grupo de átomos. Então, por exemplo, quando eu tenho, bem conhecido de vocês, CO2 tem dois elementos, carbono e oxigênio, e aí ele é um óxido, tá? Vamos ver outro aí, tá? Que seja um óxido, né? O que mais? Temos o SO3, por exemplo. Então, tem dois elementos, tá? E aí é um óxido. Eu tenho, sei lá, o Na2O, dois elementos. Um deles é o oxigênio. Então, todos esses aqui são óxidos, tá? CaO, tá? Também, dois elementos, um deles é o oxigênio. Quantidade de átomos, aí você vai somar esses índices que estão na fórmula, tá? O CO2 tem 3 átomos, um carbono e 2 oxigênios, tá? O SO3, por exemplo, tem 4 átomos, um enxofre, 3 oxigênios, tá? Então a gente confere dessa forma. Bom, só não vai ser óxido com essa condição de composto binário se o oxigênio estiver acompanhado de flúor. Por quê? Para ser um óxido, além de ser uma substância binária, ou seja, que tenha dois elementos, que um deles seja o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo, tá? O oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Só que aí a gente tem um problema. Por quê? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo de todos na tabela periódica. Então ele ganha o oxigênio. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. Então, mesmo que eu só tenha dois elementos químicos, flúor e oxigênio, tá? Tem a presença do oxigênio. Ele não será, neste caso, o mais eletronegativo. O mais eletronegativo vai ser o flúor. Então, ele não é considerado um óxido, tá? Não vai ter essa classificação como uma substância da função inorgânica óxido. Todos os outros compostos binários que tenham oxigênio, tá? E que não seja com flúor, vai ser considerado óxido. E aí eu só vou fazer mais uma ressalva. Por exemplo, a água. A água H2O ele tem todas as propriedades de fórmula, né? Fórmula química, que seria representativo para os óxidos, né? Dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Tem o oxigênio como mais eletronegativo, mas existem alguns autores de química que não o consideram como óxido, tá? Então, não vai aparecer aí como um óxido categorizado. Aí também não tem como classificá-lo, neste caso aí, como óxidos. Por exemplo, a gente vai ver que tem as categorias, já está embaixo, por exemplo, óxido ácido, óxido básico, anfótero, neutro, tal, beleza? Então você não vai encontrá-lo categorizado. Mas ele vai participar das formas de identificação dos óxidos, ele vai interagir com os óxidos para então a gente identificar a classificação de outros compostos desse tipo aí. Os óxidos, eles são classificados então em duas grandes categorias, os óxidos moleculares e os óxidos iônicos, tá? Quem define isso é o elemento. Então, se o elemento é um ametal, o óxido é molecular. Se o elemento que acompanha o oxigênio é um metal, ele é um óxido iônico, tá? Os óxidos moleculares,
tá bom? Eles são classificados em óxidos ácidos ou óxidos neutros, tá? Já os óxidos iônicos são classificados em óxidos básicos ou anfóteros. Ah, o que seria um óxido ácido, tá? Bom, ao contrário lá, vamos dizer assim, contrário não, mas em detrimento da classificação dos sais, que a gente viu agorinha, né? Poucos minutos atrás, os sais também podem ser classificados em sais ácidos e sais básicos, mas eles não são ácidos, não são bases. Aqui não, tá? Se o óxido ele é classificado como ácido, ele age como tal, ou seja, ele é um ácido, tá? Por quê? Como é que a gente sabe disso? Será um óxido ácido se... Aí, olha, vamos lá. Duas condições, né? Se ele reage com água, olha lá, né? E forma ácido, tá? Tranquilo? E a outra condição, já que ele reage com água e forma um ácido, olha lá, então a gente pode dizer que ele também vai atuar como tal, ele neutraliza, né, a base. Tá? Neutraliza a base. Tranquilo? Isso é característica, essas características colocadas aqui, são características dos óxidos, o quê? Ácidos. Tranquilo? O detalhe é que os elementos do tipo A metal podem ter também a categoria de óxido neutro. Então, o que é que você vai fazer? Os que não são neutros, obviamente, são ácidos, tá? E fica bem mais fácil assim, porque só existem 3 óxidos neutros, tá? Só 3 óxidos neutros. Então, você vai memorizá-los. Quem são os óxidos neutros, professor Tom? É o NO, o N2O e o CO. Não vai confundir, hein? Não é o CO2, tá? É o CO. Para quem não lembra, CO é monóxido de carbono. CO2 é o dióxido de carbono, tá? O CO2, que é o dióxido de carbono, eu libero na minha respiração, tá? O CO2, ele pode até te fazer mal, mas ele não é tóxico, né? Como assim? Como a gente libera na respiração, ele não é considerado tóxico. Vai para a atmosfera, beleza, não se acumula no teu organismo. Agora, o monóxido de carbono, ele se acumula no teu organismo e é tóxico, e ele mata por asfixia, tá? Eles têm uma diferença peculiar, tá? E por que eles são neutros, esses 3 óxidos especificamente? Justamente porque eles não interagem com água, ou seja, eles não reagem com água, então eles não vão formar ácido nem base, tá? E eles não neutralizam nem o ácido nem a base. Tranquilo? Então eles são neutros, eles são inertes, tá? Vamos aos óxidos iônicos agora. Quem são os óxidos iônicos? São os que são classificados como óxidos básicos e agem como tal, ou óxidos anfóteros. Adivinha? Ah, o que é um óxido básico? É aquele que, então, reage com água, tá? E forma uma base. Beleza? Por isso que ele é um óxido básico. Ou, já que ele age como tal, né? Age como uma base, obviamente ele neutraliza, tá? Neutraliza o ácido, ou seja, o seu, vamos dizer assim, o seu oposto, tá? Isso é uma característica, beleza? Dos óxidos básicos, tá, gente? Característica dos óxidos básicos. Agora, quem é o óxido anfótero? O óxido anfótero ele tem caráter duplo. Ou seja, ele age como ácido ou age como uma base, tá? E quem vai determinar essa sua ação, então, já que ele pode agir como ácido ou base? É o meio, né? Ou seja, com quem ele interage. Se eu colocar um óxido anfótero para reagir com uma substância que torna o meio ácido, ou uma substância ácida, ele, então, vai agir como um óxido básico, ou seja, vai agir como uma base. Se ele interagir com uma substância básica, ele vai, então, atuar como um ácido. O fato é que ele neutraliza, então, tanto o ácido quanto a base, tá? E aí, quando ele consegue fazer essas duas formas de atuação, duplo caráter, né, ácido e básico, ele é classificado como um óxido anfótero. A gente pode utilizar do mesmo critério, dizer assim, bom, mas toda vez que tiver metal vai ficar difícil de eu classificar isso se ele é um óxido ácido ou um óxido básico,
ou se ele realmente é um óxido básico com metal, porque ele pode ser anfótero. Como é que eu vou fazer? Eu disse, bom, como tem os neutros, e aí o NO, N2O e o CO são neutros, e aí todos os outros óxidos, inclusive com esses mesmos elementos, mas que não sejam esses três, são óxidos ácidos, aqui nos óxidos básicos a gente vai e lista alguns elementos, por exemplo, são os principais óxidos anfóteros. Por exemplo, o alumínio, tá? O zinco, a prata, o cromo, tá? O cromo 3+, beleza? No caso a prata mais, o zinco é 2+, o alumínio é 3+, tá? O chumbo, beleza? Esses elementos aqui, por exemplo, são os mais recorrentes que a gente encontra como óxido anfótero, formando o óxido anfótero, tá? Beleza? Vou colocar aqui eles, então, em evidência, tá? E vou te apontar que a gente está falando sobre os óxidos anfóteros, tá? Então, se não tiver esses elementos aí, provavelmente, então, ele será um óxido o quê? Básico, tá? Tranquilo? Firme e forte? Então, esses elementos vão estar constituindo óxidos, por exemplo, utilizados em spray antitranspirante, tá? Por quê? Porque ele vai anular o caráter ácido ou básico das tuas axilas, dos teus pés, tá? Tem spray antitranspirante para as axilas, tem antitranspirante para os pés, tá? E aí, para que serve? Para evitar mau cheiro, né? Por quê? Porque existem bactérias, tá? Que vão fazendo pH, alterando o pH dessa região do teu corpo e que vai gerar substâncias químicas que vão dar maus cheiros. Essas substâncias químicas, elas podem, em geral, são ácidas, tá? E aí, então, o óxido anfótero interagem com elas, anulando o efeito delas, ou seja, neutralizando essas substâncias. Podem ser de caráter básico, também neutraliza, tá? Beleza? Então, eles têm essa eficiência, esse uso, tá? Elas podem ser usadas tanto em superfícies que têm caráter, ou substratos que têm caráter ácido, quanto caráter básico, tá? Vou colocar um exemplo aqui específico, né? Para a gente lembrar, assim, como é que isso vai ser aplicado, tal. Olha os óxidos ácidos, por exemplo. Vou dar uma ampliada aqui, para abrir um espaço. Uma condição que ocorre, por exemplo, tá? E que já foi cobrado algumas vezes. O enxofre, por exemplo, é um ametal. Beleza? Daí o enxofre, por exemplo, quando ele reage nas câmaras de combustão, e geralmente o enxofre, gente, ele é um residual de combustível fóssil, tá? Então, por exemplo, combustível fóssil, petróleo, carvão mineral, tá? E aí eles têm um residual de enxofre. Quando eu pego e compro, por exemplo, a gasolina para colocar no meu carro, se ela não foi devidamente filtrada, eu tenho um residual desse enxofre, tá? Então ela vai cair na câmara de combustão, ela vai explodir lá junto com a gasolina, vai queimar, né? Quando ela queima junto à gasolina, então ela vai interagir com o gás oxigênio como comburente e vai formar o SO2. Daí, por exemplo, o enxofre é um ametal que não está na lista, por exemplo, dos óxidos neutros. Consequentemente, isso é um óxido ácido. Qual é a característica dos óxidos ácidos? Eles interagem com a água formando ácidos. Então, por exemplo, aqui nesse ponto, eu já posso ter uma reação com água e, em sequência, formar, por exemplo, o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, tá? Esse daí ainda não é o nosso maior problema. O problema está aqui, é que o próprio SO2, por exemplo, ele tem vamos dizer assim, a propriedade de interagir com o oxigênio atmosférico, ou seja, não necessita ser durante uma combustão. Entrou em contato com o atmosférico, ele interage com o oxigênio atmosférico e forma o SO3, tá? Beleza? E aí o SO3, ele é um problema. Por quê? Porque o SO3, quando ele interage com a umidade do ar ou com a chuva, tá? Ele vai justamente formar o H2SO4. E aí esse cara é um ácido forte, né?
que é o nosso querido ácido quê? Sulfúrico, tá? Aí eu tenho chuva ácida prejudicial. O mesmo vale para alguns óxidos com nitrogênio. No caso, exceto esses dois aí que estão bem aí logo no cantinho da imagem, que são os óxidos de nitrogênio que são neutros. Mas existem óxidos com nitrogênio que são ácidos e vão formar ácidos, tá? Em presença de água. Mas eles participam mais de formação de chuva ácida em regiões que ocorre muita tempestade. Mas eles também são residuais, de queima de combustível fóssil, tá? Tranquilo? Então, isso aqui são as reações de formação de chuva ácida, tá? Beleza? Agora, em qualquer lugar do planeta, a chuva é naturalmente ácida. Por quê? Porque eu tenho o dióxido de carbono no atmosférico em abundância, tá? E o dióxido de carbono, ele consegue interagir com a água em uma reação de equilíbrio e forma um ácido fraco, que é o H2CO3, que é o ácido carbônico. Ele é um ácido fraco e volátil, ou seja, ele se desfaz rapidamente, voltando a ser água e gás carbônico. Mas ele altera o pH, tornando o pH da chuva menor que 7. Então, toda chuva naturalmente é ácida, tá? Daí a gente indica que esta reação aqui é a chuva natural, tá? Chuva natural. Quando eu tenho a presença de óxidos de enxofre e nitrogênio, formando ácidos, sejam eles ácidos moderados ou fortes, a gente diz que eu tenho a chuva ácida prejudicial. Tranquilo? E aí, então, aqui é chuva ácida, né? Que, no caso, é a prejudicial ao meio ambiente, especificamente, e a nós também. Tá? Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma? Tá? Então, esse daqui é uma das utilidades, né, dessa informação sobre óxidos, tá? Que é mais usada em questões, tá bom? Em provas, né? Efeito chuva ácida. O gás carbônico também faz parte disso. Ele é o principal gás do efeito estufa, né? Tá? Estatisticamente, em torno de 50% do efeito estufa do planeta é provocado pela presença do gás carbônico. Daí o porquê, todas essas ideias, né, de discussões ambientais a respeito das emissões de carbono. Aí quando fala emissão de carbono, parece que é só o carbono puro. Não, é ele na forma de gás carbônico. E aí o que é que isso tem a ver com o meio ambiente? Tem a ver com o meio ambiente porque faz alterações climáticas severas, a gente já está sentindo isso, né? Além disso, está intimamente ligado à ação humana, industrialização, urbanização e desmatamento, tá? Por quê? Porque quem sequestra carbono, e aí sequestra gás carbônico, são os vegetais verdes, né? Que no caso vão utilizar o gás carbônico como um dos seus componentes para realizar um processo chamado de fotossíntese. Beleza? Até aí? Então, quando há o desmatamento, eu retiro a cobertura verde e a nossa base, né, de energia, né, a nossa matriz energética mundial ainda é muito baseada em combustível fóssil, especificamente o petróleo, né, e carvão mineral. E aí, essas são carbonos que estavam acumulados no subsolo e que a gente retira de lá e joga para a atmosfera, né? Então, a gente aumenta a concentração de gás carbônico. Esses gases, eles retêm os raios infravermelhos, tá? E, de certa forma, os ultravioletas, e aumenta a temperatura média de determinadas regiões da Terra. Isso faz com que a temperatura média do planeta também aumente. Por isso o nome é efeito estufa, tá? Porque esse efeito estufa ele é natural, tá? Então, a incidência solar sempre existiu para a gente, né, aqui na Terra. Então, os raios, a energia proveniente do Sol, os raios infravermelhos, eles atravessam a camada de ozônio, eles esquentam a crosta terrestre e são refletidos para o espaço. Parte deles é refletida para o espaço. Mas uma parte é retida na própria atmosfera. Isso mantém uma temperatura média que deu a possibilidade da Terra ter a vida como nós conhecemos. E aí a temperatura média da Terra é ali, considera-se para efeito de questão, por exemplo, 25 graus Celsius, tá? Caso não existisse o efeito estufa natural, a temperatura da Terra seria congelante, ou seja, a média seria muito abaixo de 0 graus Celsius, utilizando a nossa escala aqui do Brasil, mais utilizada no Brasil, que é a escala Celsius.
né, teríamos temperaturas negativas, tá? E aí, então, seria inviável a vida como nós conhecemos dessa forma, tá? Então, o efeito estufa ele é um fenômeno natural, só que a gente agrava ele quando a gente emite muito gás carbônico e, de certa forma, a gente retira a cobertura verde, provocando desmatamento, por exemplo, e aí eu não tenho sequestro desse carbono, tornando isso substâncias viáveis para o nosso cotidiano, que no caso, durante o processo de fotossíntese, você tem um acúmulo de energia nos vegetais, que é a nossa, vamos dizer assim, base alimentar, né? A base da cadeia alimentar, são os seres autótrofos, tá? Tranquilo? Beleza? Então, essa daí é um apanhado importante, tá? Então, o gás carbônico vai estar aí presente nas discussões sobre, então, chuva ácida e também nas discussões sobre efeito estufa, tá? Mas, de aplicação de óxido mesmo, puramente a gente vai ter uma aplicação maior em chuva ácida, tá? Ou neutralizações, neutralização de solo também, tá? pH de solo, enfim, tá? Tranquilamente, né? Então, por exemplo, a gente tem os óxidos básicos. Tem uma aplicação? Sim, eu acho que você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de calagem. Por exemplo, o solo amazônico, o solo amapaense, por exemplo, ele é um solo ácido, ele precisa de correção para fazer plantios, por exemplo, de soja, tá? E aí como é que faz essa correção do pH ácido do solo para um pH ideal para o plantio de determinadas culturas vegetais, como por exemplo a soja? É feito isso através de calagem. O que é a calagem? Nós podemos representar a calagem do solo através de um óxido básico, tá? Eu ia escrever a substância, tá, gente? Cal. Mas é o óxido de cálcio, que é conhecido como cal virgem, tá? Qual é a característica dos óxidos que são básicos? É que eles reagem com água e formam uma base. Nesse caso, uma base de arrênios. Aqui vai formar o CaOH2, tá? E eles têm a capacidade também de interagir com ácidos e neutralizar os ácidos. Por exemplo, o fato de ter hidróxido de sódio, joga óxido de cálcio, cai água, vai virar hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio vai interagir com ácidos e vai neutralizar o ácido. Essa neutralização ela pode ser indireta, que é pelo hidróxido, que é aí chamado de cal apagada, tá? Ou cal hidratada, e pode ser direto. Por exemplo, esse carinha aqui pode interagir com ácido, por exemplo, H2SO4, vai gerar uma neutralização. Neutralização é a formação de sal e água, e aí vai acontecer essa reaçãozinha bem aqui, ó, tá? Beleza? Então, essa é a característica dos óxidos básicos. Temos óxidos ácidos, temos óxidos básicos. Característica dos óxidos ácidos, reage com água, forma ácido, reage com base e neutraliza a base. Característica dos óxidos básicos, reage com água, formam base e reage com ácidos, neutralizando os ácidos, tá? Bom, informações aqui colocadas, tá? Beleza? Discussões feitas, a gente vai para a parte agora de nomenclatura dos óxidos. Tudo bem? Vamos lá. Para os óxidos moleculares, a nomenclatura é bem simples, tá? Eu tenho aqui a nomenclatura que vai ser assim, prefixo de quantidade, tá, gente? Eu não coloquei tudo no texto, que eu gosto de ir anotando. Então, eu vou usar um prefixo mais óxido. Que prefixo é esse? Prefixo de quantidade, tá, gente? Se eu tiver um oxigênio, eu vou chamar de mono, tá? Se eu tiver 2, eu vou chamar de di. Se tiver 3, tri. E assim por diante. Aí, prefixo mais óxido de, preposição de, aí prefixo mais nome do elemento. Aí o prefixo que acompanha o nome do elemento que está na fórmula do óxido, ele não tem um mono, tá? A gente não usa o mono, só usa a partir do di, tá? Di, tri e assim por diante. Exemplos aí embaixo, olha lá. Eu tenho um oxigênio. Então, isso daqui é o quê? Monóxido. Eu tenho 2 oxigênios. Então, isso aqui é o quê? Dióxido. Eu tenho 5 oxigênios. Então, isso aqui é o quê? Pentóxido, né? Penta é o prefixo de 5. Mas notem, lá na primeira fórmula, que é o CO, eu tenho um monóxido de carbono. Não, eu só tenho um carbono, eu não preciso identificar que eu tenho um, tá? Tá subentendido. Eu tenho um carbono no dióxido. Então, é dióxido de carbono. Não vai colocar o mono lá, tá bom? Eu tenho aí 2 nitrogênios. Aí, beleza. Se tem 2 nitrogênios, a partir de 2, a gente indica a quantidade.
aí, por exemplo, 2 nitrogênio, aí dinitrogênio. Então, aí fica pentóxido de dinitrogênio, tá? É bem facinho a nomenclatura de óxidos, ela é intuitiva, tá bom? Mas notem, para óxidos moleculares, logo, esse elemento aqui, beleza? Ele tem que ser um ametal, tá, gente? Tranquilo? Se for um óxido, então esses óxidos aí, no caso, são óxidos ácidos, né? Aí eles são chamados óxidos ácidos também de anidrido, tá? O que é anidrido? A palavra anidrido na química significa livre de água. Beleza? Então, essa é a característica deles, tá? Isso aí eu já comentei lá naquele quadro anterior, tá? Então, reage com água, forma ácido, tal, e são chamados de anidridos. Quando anidridos, a gente faz a reação contrária para descobrir qual é o óxido que gerou ele, tá? Que é a desidratação. Vou fazer uma representação para vocês aí. Imagina só que eu tenho ácido sulfúrico, H2SO4. Então, se ele é um ácido e é um oxiácido, então ele veio proveniente de um óxido, tá? Então, quem é o óxido que gerou ele? O anidrido dele. Ou seja, para ser anidrido, tem que estar livre de água, tá bom? Ou seja, anidrido quer dizer livre de água, tá? Então, eu vou desidratar. Como é que desidrata? Eu vou retirar uma molécula de água. A molécula de água é H2O. Como é que eu faço isso? Subtrai. Então, eu tenho 2 hidrogênios no ácido sulfúrico, que é H2SO4, menos 2 hidrogênios da água, acabou, não tem mais hidrogênio. Eu não tenho por quem subtrair o enxofre, então eu mantenho. Agora, eu tenho 4 oxigênios na fórmula do ácido sulfúrico H2SO4. Vou retirar um oxigênio para formar água. Então, vão sobrar 3. Pronto. Esse aí é o anidrido sulfúrico, né? Que é o SO3, tá? Beleza? SO3, então, é um anidrido, tá? Tranquilo? Tá? E aí, se é óxido neutro, só pode ser esses 3 aí. CO, NO e N2O, tá? Beleza? Seguindo a vida, os óxidos iônicos têm nomenclatura, né? Para metais de NOx fixo, nomenclatura com metais de NOx variável. Quem são os metais que têm NOx fixo, tá, gente? São os metais do grupo 1 da tabela periódica, tá? Do grupo 2 da tabela periódica. Aí, quem são os elementos do grupo 1 da tabela periódica, tá? Lítio, potássio, sódio, césio, rubídio, frâncio. Do grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, tá? Além desses, também tem NOx fixo. Vamos lá. Alumínio, tá bom? Zinco, estranho esse zinco aí, né? Prata, tá? Cádmio, beleza? Tá aí? Então, esses elementos aí, a nomenclatura deles é direto. É óxido de e o nome deles, tá? Bom, tá? Então, óxido de lítio, óxido de potássio, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio, óxido de cádmio. Então, é facinho, tá? A nomenclatura deles, tá bom? Agora, se não for nenhum desses elementos listados aí anteriormente, vai ter o NOx variável. Aí o NOx variável, gente, aí você vai colocar ao final da nomenclatura o valor do NOx em algarismos romanos, tá? Beleza? Vem aqui, ó. Por exemplo, aí eu tenho óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. Por quê? Apesar de eu ter o mesmo elemento metálico aqui, que é o ferro, as fórmulas são diferentes. Então, são 2 substâncias diferentes. Daí, a IUPAC, que é o órgão que regimenta essas regras, por exemplo, de nomenclatura, dentre outras regras, ela não aceita, né? Não é aceitável que 2 substâncias químicas diferentes, apesar formadas pelos mesmos elementos, tenham o mesmo nome, tá? Porque senão isso vai causar uma confusão danada. Então, tem que ter uma diferenciação. Então, nesse caso, os metais de NOx variável, a gente acrescenta o NOx no final. Tá? NOx variável é porque o mesmo metal ele tem 2 possibilidades, às vezes um pouco até mais possibilidades de NOx, mas em geral são 2, tá? Por exemplo, o ferro, ele tem um ferro 2+, e existe o ferro 3+, tá? Logo, ferro 2+ é o óxido de ferro 2. E aí, com ferro 3+, é o óxido de ferro 3. Mas existem outros elementos, tá? São justamente os outros que não estão listados anteriormente ali nos NOx fixos, tá? Tranquilo?
Vamos seguir, né? Vamos fazer aqui, tá? Tem o óxido, aí no caso, os óxidos básicos e anfóteros, né? Aqui tem uma lista mais completa, né? Deu alguns lá, com zinco, alumínio, chumbo, estânio, arsênio, timônio, berílio, cromo, cobre, tá? São os óxidos que podem ser anfóteros. Tirou esses aí, os outros são óxidos básicos. E aí a gente vai para uma aplicação aqui para a gente ver como é que fica, né, essa história. Então, questãozinha da FUVEST, tá? Com base na frase seguinte, a água da chuva em ambientes não poluídos, na ausência de raios e relâmpagos, é ácida devido à dissolução do... Então, assim, gente, se o ambiente não está poluído, se não houve tempestade com raios e relâmpagos, né, no caso, beleza? A chuva, ela é naturalmente ácida. Lembra lá? Falei para ti? Então, a chuva natural. Quem é que provoca a chuva natural? Qual é a substância? Né? É o CO2, né? Que dá origem ao ácido quê? Carbônico, tá? Resposta aí, letra A, tá bom, gente? Bastava saber a substância, né? Que gera, no caso, a chuva natural, tá bom? Presença de CO2, que é um óxido ácido, tá? Se for por ambientes poluídos, aí vamos lá, tá? Como ele está colocando aí, chuva em ambientes poluídos, pode ser todos, tá? Beleza? Vou até fazer assim, vou voltar aqui um pouquinho, tá bom? Esse aqui, olha, o nitroso e o nítrico, geralmente eles são formados em presença de raios, tá? Beleza? Tempestade. Já os outros, né? Todos os outros, incluindo eles, sulfuroso, sulfúrico, nitroso e nítrico, aí por poluição, tá? Aí, poluição o quê? Ambiental, tá? Devido à queima de combustíveis, aí, né? A partir, tá? Da queima de combustíveis fósseis, tá? Então, essa daí é uma dicasinha, né, para você saber aí para a prova, tá? Tranquilo? Mas geralmente eles tratam como problema vindo de poluição ambiental e combustíveis fósseis o de enxofre, tá? Mas qualquer um deles pode ter, tá bom? Vamos lá? Você, assim, só para saber, né? Quem geralmente, em tese, você deve saber disso, sei lá, já ouviu falar, mas se caso não ouviu falar, é porque assim, tá? O que é petróleo? Petróleo é uma matéria orgânica que está soterrada pré-histórica, tá? Então, são vegetais, seres vivos pré-históricos, tá? Que viviam em uma atmosfera primitiva, sulfonante e nitrificante, ou seja, que não é igual a que a gente vive hoje. Então, na atmosfera existia muita incidência de substâncias com enxofre e nitrogênio, tá? Como o nosso ar, por exemplo, hoje, nossa atual atmosfera é rica em nitrogênio. Só que esses seres vivos daquela época, especialmente os vegetais, eles eram fixadores de enxofre e nitrogênio na sua constituição. Então, esse material orgânico, além de carbono e hidrogênios, que são os hidrocarbonetos, eles têm também residuais de substâncias com enxofre e nitrogênio. Por isso que vai gerar esse problema aí de óxidos, né? Na queima deles, de óxidos ácidos, tá? Que podem gerar chuva ácida. Bom, mais uma aplicaçãozinha, eu acho. Se eu não me engano, eu tenho mais uma. Não. Encerrou aqui, tá? Mas não acabou a aula, tá, gente? Tranquilo? A gente vai fazer um exercício, já está aqui. Né? Funções inorgânicas, exercícios. E aí a gente vai fazer agora uma aplicação de todas essas funções que a gente estudou até o momento, tá bom? E aí, respirou um pouco, vamos fazer aqui o que for possível nesse finalzinho de aula. A gente ainda tem aqui um pouco mais de 15 minutos de aula, ainda dá para a gente resolver bastante questão, talvez até todas, tá? Mas vamos lá, tá? Sem pressa, sem pressão, né? Primeira questão, a respeito das substâncias denominadas ácidos, um estudante anotou as seguintes características: tem poder corrosivo, são capazes de neutralizar bases, são compostos por dois elementos químicos,
formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica, tá? Ele cometeu erros somente em, beleza? Questão que já foi da PUC, né? Questão que já foi de algum vestibular, beleza até aí? Mas eu não vou deixar de avisá-los que você não precisa se preocupar, assim, quem vai fazer um Enem da vida, ou um concurso, já não é mais comum, né? Geralmente as bancas não usam mais essa condição de induzir você ao erro, tá? Ou seja, pedir para você marcar errada, porque ao pé da letra o que está te pedindo aí para marcar errado, tá bom? Por quê? Porque você induz ao erro, porque geralmente a gente estuda para achar a resposta certa, não a resposta errada, tá? Mas aqui a gente está usando para treinar, fixar, né, o conhecimento que a gente anda desenvolvendo aí nas últimas aulas, tá bom? Que são as funções inorgânicas, tá? Então, a respeito das substâncias denominadas ácidas, e quer saber o que é que está errado? Tem poder corrosivo? Nem todos, tá? Ácidos são corrosivos? Alguns são, beleza? Mas nem todos são extremamente corrosivos. Existem alguns ácidos que são fracos, inclusive que a gente pode ingerir, tá? Beleza? Sem problema nenhum. São capazes de neutralizar as bases? Esses aí todos são capazes. Isso aqui está corretíssimo, tá? Beleza? Já a primeira sentença, não. Então, é para marcar onde ocorreu o erro. Então, nesse caso aí eu já sei que é a letra A, B ou C, né? Bom, 2 está certo, já foi embora a letra A. 3. São compostos por 2 elementos químicos? Nem sempre, tá? Não são só 2 elementos químicos. Por exemplo, eu posso ter o ácido clorídrico, que é o HCl, só tem 2 elementos químicos. Mas eu posso ter o hipoclorito, ou melhor, ácido hipocloroso, tá? Que é o HClO. Aí já são 3 elementos. Então, aqui eu tenho, de certa forma, um equívoco, tá? Então, não tenho só ácido só com 2 elementos. Formam soluções aquosas condutores de corrente elétrica? Sim, tá? Os ácidos, quando estão em meio aquoso, liberam cátions H+, logo, eles são capazes de conduzir, né, corrente elétrica. Então, 1 e 3 estão errados, nossa resposta, né, para marcar aí letra B. Tá? Sobre os ácidos. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Tá? Vamos seguir. Segunda questão. Vamos lá. O ácido clorídrico puro, fórmula HCl, é um composto que conduz muito mal a eletricidade. Olha lá, né? O ácido conduz muito mal a eletricidade, tá? A água pura, fórmula H2O, é um composto que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, aí eu vou fazer uma solução, né? Tá? Vai ser uma solução, quer dizer que é uma mistura homogênea, tá bom? Formamos uma solução que conduz muito bem a eletricidade. O que se deve a... Pessoal, condução de eletricidade é um negócio muito interessante. A gente é treinado desde criança pelos mais, vamos dizer assim, pelas pessoas que têm mais idade na nossa família, a não manipular equipamentos elétricos quando a gente está molhado. Por quê? Porque a gente corre risco de levar um choque. Isso é verdade? É. Mas, se a pergunta for bem direta, água pura conduz eletricidade? A resposta é não. Água pura não conduz eletricidade. Olha lá. Água pura é água destilada, é água livre de qualquer outra substância dissolvida nela. Só tem água. Ela é molecular e substâncias moleculares não conduzem eletricidade. Tá? Isso foi uma comprovação de Arrhenius. Teste de Arrhenius de condutibilidade em meio aquoso. Agora, quando eu dissolvo uma substância em meio aquoso e esta substância, sendo solúvel em água, libera cátions e ânions, ou seja, íons, aí sim a condução de eletricidade, tá? Porque os cátions positivos e os ânions negativos propiciam a passagem de corrente elétrica pelo meio aquoso, tá? Daí ocorre o seguinte, se eu estou molhado, a água, ela está não destilada, ela não está pura, ela está com algumas substâncias dissolvidas nela, inclusive os sais minerais que saem junto com o meu suor. Lembra lá? Nosso suor tem sais minerais. É nojento, mas vou te lembrar. De repente, né? Alguém pode achar, não, mas é isso. Lágrima é salgado, o suor é salgado, tá? Porque tem sais dissolvidos nele. Beleza até aí? E esses sais
vão liberar íons em meio aquoso que vão conduzir eletricidade. Então, por que que o ácido, então, quando está em meio aquoso, o ácido clorídrico é um bom condutor de eletricidade? Primeiro, porque ele vai gerar íons, vai gerar um cátion positivo, né, e um ânion, que é negativo. Agora, entra um detalhe importante. O ácido inorgânico, ele é uma substância molecular. Então, ele não tem íons na sua constituição, mas ele sofre um processo chamado de ionização, ou seja, aparece o íon forçadamente quando ele está em meio aquoso. Beleza até aí? Porque a substância que já é iônica, quando eu dissolvo ela na água, aí ela sofre dissociação. Fique atento a isso, porque essa questão aí que já foi da Serge-Granville, ela usou desses conceitos. Então, vamos lá. A condução, então, é possível por conta da dissociação da água? Não, né? A água, por si só, não conduz a eletricidade. Quem conduz são os íons dissolvidos em meio aquoso. Então, não é pela dissociação da água. E outra, a água não sofre dissociação, ela sofreria ionização, porque ela é molecular. Ionização do HCl, até aí sim. Formando H3O+, e Cl-? Sim. Resposta à letra B. Agora, vamos lá. O ácido sofre ionização, porque ele é molecular, tá, gente? Beleza? E esse H3O+, para quem não lembra, é o seguinte. Quando eu pego o HCl e coloco em meio aquoso, tá? Em água, o que é que acontece? Eu vou formar H+ em meio aquoso, mais o Cl-, tá? Também em meio o quê? Aquoso. Tudo bem? Aí, o que é o H+ em meio aquoso? Vamos lá. Eu posso pegar essa informação e acrescentar da seguinte forma: é H+ mais água. E água é uma substância polar. Então, o que é que vai acontecer? Vai formar um negócio chamado hidrônio, tá? Que é o H3O+, tá? Que é esse cara aqui. Beleza até aí? Ponto. As outras por que estão erradas? Senhor, transferência de elétrons da água para o HCl. Não. Tá? Quem transfere elétron é ligação química, tá, gente? E iônica. E de nenhuma das duas substâncias são iônicas, para começar. Tá? Transferência de elétrons HCl para a água. Não, não ocorre transferência de elétrons. Reação de neutralização do H+ da água com o Cl- do HCl. Não. Senão formaria o que aí, gente? HCl de novo. Tá? E não uma neutralização, e a neutralização por si só também não gera condução de corrente elétrica. Tá? Beleza até aí? Ponto. Vamos à terceira, tá? A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas. Soluções eletrolíticas, gente, é aquelas que conduzem corrente elétrica, beleza? De soluções não eletrolíticas. Logo, não eletrolíticas são aquelas que não conduzem corrente elétrica, tá? O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. Logo, está condicionado que a lâmpada só vai acender se houver passagem de corrente elétrica. Onde é que tem passagem de corrente elétrica? Quando a substância dissolvida na água sofre ou ionização ou dissociação. Eu vou aproveitar e vou te lembrar que ionização, tá? É com moléculas, tá? Beleza? Vou até melhorar. Compostos moleculares, tá bom? Compostos moleculares. Tá? Eles sofrem ionização. Se for dissociação, tá? O fenômeno seria praticamente o mesmo, que é o aparecimento de íons, só que ocorre com compostos o quê? Iônicos, tá? Iônicos. Tranquilo? Vamos às respostas agora aqui possíveis. Então, vamos ver lá o texto. Então, a lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. Então, tem que ser a solução de uma substância que sofra ionização. Aí eu vou te denunciar o seguinte. Gás oxigênio é uma substância simples. Isso aqui é molecular. Tá? Beleza? Ou covalente, tá? Molecular / covalente. Água, molecular. Tá? Isso aqui é HCl. É um ácido, é molecular. Beleza? Isso aqui, glicose, também é o quê? Molecular. Então, isso aqui, por si só, não responderia. Mas, vamos lembrar o seguinte. Os ácidos são moleculares, mas eles são os únicos que sofrem o quê? Ionização. Tá?
Então, aqui está a nossa resposta. Letra C. Tranquilo? Tá? Letra C. Beleza? Bom, mais uma. Vamos lá. O mineral apatita, utilizado como matéria-prima para a produção de fertilizantes, contém diferentes sais de cálcio, entre eles o Ca3PO4,2, que é a fórmula química que está aí. Nesse sal, o ânion presente é denominado. Então, vamos lá. Denominado o quê? Hipofosfato, hipofosfito, fosfito ou fosfato? Toma-te, né? Aqui, galera, é o seguinte, tem duas saídas, né? Ou você sabe o nome do ânion, que é esse cara aqui. Existe tabela para definir o nome do ânion, tá? Tem tabela com nome já descrito dos ânions, tá bom? Ou você vai para a regra de nomenclatura dos ácidos, que também é aplicado aos sais, lembra? Tá? Então, assim, da onde veio o HPO4? Veio de um ácido, cara. Veio desse cara aqui, ó, do H3PO4. Mas aí eu tenho que saber, né? Então, esse cara aqui é o ácido quê? Esse cara aqui é o ácido fosfórico, tá? E aí, o ico muda para ato. Então, isso vai virar o quê? Né? Vai virar o quê, gente? Fosfato. Lembra lá que alguns mudam, né, determinados detalhes, né? Por exemplo, vai sumir aqui o OR, tá? Vai ficar somente o fosfato, tá bom, gente? O PO4, gente, o nome dele é fosfato, tá? Resposta, letra D. Aí você pode estar agora aí de ser Eras, mas como é que eu faço isso? Por que o nome dele é ácido fosfórico? Lembrando que se o ácido termina em hídrico, isso vai mudar para eto. Se o ácido termina em oso, isso vai mudar para ito. Desculpa, colocando errado aí, tá? Ito. Se o ácido termina em ico, isso vai mudar para ato. Beleza até aí? Aí, lembrando, vamos lá, isso daqui é a nomenclatura sufixos para ácidos inorgânicos, isso aqui é sufixo para sais, tá? Sais não, na verdade o ânion, tá? A gente já usa mais ele nos sais. Nomenclatura dos ácidos, tá? A gente calcula o NOx do elemento central, que pode ser 1 ou 2, 3 ou 4 positivo, 5 ou 6 e 7. Todos começam com a palavra o quê? Ácido, mas você vai usar, se der 1 ou 2 vai ser hipooso, se der 3 ou 4 você vai usar oso, se der 5 ou 6 você vai usar ico, se der 7 você vai usar o per com o sufixo ico. No caso do H3PO4, vamos dar essa canjazinha aí para a gente relembrar isso, tá? H3PO4, mas nomenclatura não é também algo que é cobrado de forma veemente, tá? Mas é bom saber, tá bom? Então, assim, você tem um positivo, dois negativos. Um positivo é o hidrogênio no ácido, tá? Sempre ele é um positivo. O oxigênio, regra de NOx, ele é 2 negativo. O elemento central, não sei o valor do NOx dele. Bom, temos 3 hidrogênios, cada um vale um positivo, então 3 vezes 1 vai dar 3 positivo. Tenho um fósforo, então mais X. Eu tenho 4 oxigênio, então 4 vezes 2 dá 8. O 2 está negativo, então vai dar 8 negativo. Tudo isso igual a 0. X, então, é igual a mais 8 menos 3, né? Mudei de lado na operação, muda de lado na igualdade, muda a operação. X é igual a 8 menos 3, 5, tá? Aí, olha só, o resultado deu 5, tá bem aqui, olha, 5. Beleza? Se deu 5, então vai ficar fósforo é o nome do elemento central, que é o P, né? Com ico, por isso ácido fosfórico. E aí eu sei que eu devo mudar o ico para o ato, por isso vai ficar fosfato, tá? Trabalhoso pra caramba, né? Mas você tem que só saber a regra para aplicar, beleza? Vamos lá. Quinta questão, alguma dúvida? Nenhuma? Deixa eu ver aqui se ela é muito extensa. Não, ela não é tão extensa, eu vou só ler. Te faz é a última de hoje, tá? Para a gente se despedir aqui, por enquanto, até o nosso próximo encontro. A gente termina esse exercício no próximo encontro, tem algumas questões. E a gente segue adiante, tá? Nos objetos de conhecimento que estão lá no... Estou dando, vamos lá, prioridade, né, nos objetos de conhecimento do edital do concurso, por exemplo, para o bombeiro. Que, ao mesmo tempo,
serve também, são objetos de conhecimento que são também aplicáveis ao Enem, tá? Então, se tem alguém estudando para o Enem, serve também, tá? No século XIX, o cientista Svante Arrhenius definiu o ácido como espécies químicas que, ao se ionizarem em solução aquosa, liberam como cátion apenas o íon H+. Olha lá, beleza? Considere as seguintes substâncias que apresentam hidrogênio em sua composição. Temos 4 fórmulas, dentre elas aquela classificada, né, como ácido segundo a definição de Arrhenius pronto, tem que ter o hidrogênio como único cátion, tá, gente? Facinho. Na verdade, a gente usa a teoria de Arrhenius como definição de substância. A gente pega a fórmula e diz assim, a fórmula de Arrhenius. Então, a única que começa com hidrogênio é H2SO4, tá, pessoal? E aí é o ácido sulfúrico, resposta aí, letra B. Beleza? Pessoal, então, já agradeço, né, a sua atenção, né? Vamos encerrando aqui, tá bom? E na próxima aula a gente finaliza o exercício, a gente finalizou a parte de funções inorgânicas, ácido, base, sais e óxidos, tá? E vamos terminar o exercício na próxima aula, a gente aproveita aí para dar aquela relembrada, né? Em funções e provavelmente a gente vai caminhar para nosso próximo tema já na mesma aula, tá bom? Meu muito obrigado, meu abraço, até logo.